Porque tem uma profecia na Bíblia que eles conhecem, que os cidadãos e o rei de Tiro se juntou com Nabucodonosor para destruir Jerusalém, apoiou Nabucodonosor, falou bem feito. Então Deus pegou o profeta Ezequiel, o mesmo que profetizou aos montes, né, que Israel seria reabitada, e falou assim: profetiza contra Tiro. E Tiro, sim, era uma fortaleza inexpugnável, era um porto fenício ali de grande proporção. Essa cidade vai ser destruída, as suas pedras vão ser jogadas no meio do mar, o mar vai engoli-la e as suas pedras vão virar uma rocha lisa e enxugadouro de redes de pescador. Eu tive o privilégio de, com cilindro, mergulhei 5 ou 6 metros ali em Tiro, vi as ruínas da cidade debaixo d'água, como a profecia falou, e quando eu voltei para o barco, eu fui almoçar. Quando eu olhei assim, o restaurante era em frente a uma vila de pescadores. E arqueólogo, a gente sai andando pelo chão e reconhecendo coisas, né? Eu vi capitéis de Tiro, assim, e redes de pescador em cima dos capitéis de Tiro. Apoiadas. Isso agora, 15 dias. Que coisa, hein? Impressionante. Que coisa. Eu vi há 15 dias. Sabe? Então, o que falou, aconteceu, tá ali. O povo voltou para a terra, Ezequiel e tudo mais. E tem uma coisa interessante. Agora, só que o que eu estava falando da arquitetura, se eu esquecer toda a minha paixão por Israel, toda essa questão espiritual, eu vou falar até uma coisa para vocês. Jerusalém não é nada. Porque o templo de Baco, em termos arquitetônicos, é muito mais suntuoso. O templo de Júpiter era muito maior. Os templos que havia em Atenas eram muito maiores. A medida do templo de Salomão é 27 metros por 9, 243 metros quadrados. Coisa pequena. Não é uma coisa, a altura de 13 metros. Você vai no Vaticano e vê aquela... Não, a pirâmide de Keops são 146 metros. Exatamente, era muito mais 11 vezes maior. Então, assim, realmente é uma coisa de doido. Um povo tão limitado num espaço tão pequeno e até, vou dizer, desprezível do ponto de vista do clima, do ambiente, as terras do Líbano e da Síria. O Líbano é muito mais fértil. Claro, como dizia Naamã, isso aqui é rio, por acaso, desde quando o Rio Jordão é rio que se apresente? Porque era um barrento. Então, tem tanto rio melhor lá na Síria. E esses judeus, esses primeiros hebreus, eles não são nada diante da civilização da Mesopotâmia, do Egito Antigo. São um pessoal que vive cuidando de ovelha. Agora o bonito, o paradoxal disso, Sayão, sabe o que é? Tem uma historinha que o pessoal conta, porque Paulo fala, Deus fez das coisas loucas do mundo aquilo para envergonhar as coisas sábias. Que a própria história de Jesus também é uma história louca. Morreu crucificado. Não tem lógica. Mas olha, tem uma historinha que eles contam que é mais uma anedota judaica, que diz que Hashem, que é como os judeus se referem ao Todo-Poderoso, para não pronunciar o nome de Deus em vão, Hashem, Deus, reuniu os povos do mundo e falou assim: se eu escolher vocês para serem meu povo, o que vocês vão fazer por mim? Aí vieram os gregos e falaram: Senhor, nós somos um povo de filosofia. Vamos colocar tratados filosóficos cada vez mais complexos. Vamos reunir todos os filósofos de Atenas para escrever tratados cada vez mais complexos sobre a sua grandeza. E vocês, romanos? Se o Senhor nos escolher, nós somos exímios construtores. Vamos fazer estradas em seu nome. Vamos fazer monumentos, praças. E cada povo ia falando: se o Senhor nos escolher, vamos fazer isso. Aí depois que passou todo mundo, tinha um grupinho de judeu tímido lá no fundo, assim, olhando meio para baixo, meio sem circunstância. Aí Deus: e vocês aí, judeus? Se eu escolher vocês para ser meu povo, o que vocês vão fazer por mim? A gente não tem a grandeza arquitetônica deles, nem a filosofia deles, nem o dinheiro deles, mas tem uma coisa que o judeu sabe fazer muito bem: a gente conta história. Se o Senhor nos escolher, a gente vai contar para todo mundo que o Senhor é. E não deu outro, o Messias nasceu judeu. Aí me chama a atenção dessa anedota para um fato bíblico, que todos esses lugares que o Sayão mencionou aqui, que eu mencionei, que a gente podia mencionar outros ainda, Daniel. O Vaticano, por exemplo, o templo da fé Bahá'í, que está lá bonito, lá em Haifa, ou mesmo o Taj Mahal, ou qualquer coisa assim das grandezas das religiões.
Muita gente vai lá para tirar foto, porque acha interessante. Vou visitar o Taj Mahal, vou visitar algum templo budista lá no Tibete. Camboja. Ou, quando muito, um místico que quer fazer o caminho de Santiago de Compostela, mas um místico, mas não passa disso. Agora, Jerusalém não. Vai o ateu, vai o crente, vai o católico, vai o protestante, vai o evangélico, vai o muçulmano, vai o judeu, vai o budista. Um dia, gente, eu perdi de uma foto que tinha 2 budistas, monges budistas no Muro das Lamentações. E eu vi os budistas, eu não quis tirar foto. O muçulmano, todo mundo ali. Aí eu lembro que quando Salomão edificou o templo, ele fez uma oração. Que seja a casa... E ele fala nessa oração aqui, segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 32, ele fala assim, primeiro ele reconhece, Senhor, essa casa não pode conter o Senhor. Nem os céus dos céus te cabem, ou seja, não existe um espaço que caiba a Deus. Mas ele pede, Senhor, também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar, voltado para esse templo, ouve tu, desde o céu, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra reconheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esse templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. É impressionante. 3.000 anos depois disso, quase 3.000, 2.900 anos depois disso, nós temos até hoje, e você... ao ir ao Muro das Lamentações. Desculpa chamar Muro das Lamentações só para o pessoal entender, né? Que eu sei que não é um nome muito apropriado. Quando você for lá e fizer a sua oração, você e todo mundo que estiver junto, vão estar cumprindo uma outorga que Deus deu à oração de Salomão.